Bom, pessoal, vamos iniciar agora o nosso curso de Adobe Illustrator. Eu vou iniciar aqui abrindo um arquivo novo, tá? A maioria das vezes ele já te dá pré-definições aqui, ele está me dando uma pré-definição Full HD, tá? Eu poderia utilizar outras pré-definições para impressão, por exemplo, A4, ofício, A3, tá? Filme, vídeo, dispositivos móveis, arte, ilustração. Então, muitas vezes você vai utilizar aqui, por exemplo, um A4, vai criar um A4. E aí você clica no A4, sei lá, você quer ele deitado, paisagem. Você muda as unidades aqui, ó, vou colocar milímetros. Aqui você define o número de páginas, uma, duas, três páginas, eu vou deixar uma página só. Aqui sangria, a gente não vai utilizar agora, mas quando você vai... Aqui é sangria, a gente não vai utilizar agora, mas quando você vai criar arquivos que serão impressos em gráficas, é necessário colocar aqui a sangria, e geralmente você coloca 3, como está trancado aqui, ó, 3 milímetros para cada lado já costuma ser suficiente. Eu vou até deixar habilitado para vocês verem como ela aparece no arquivo, tá? Criar. Ele criou aqui um arquivo novo, tá? E aí eu vou passar algumas ferramentas aqui. Aqui a gente tem a ferramenta de seleção. Ela serve para você movimentar os objetos. Tecla V, aciona ela. Aqui é a ferramenta de seleção direta e ferramenta de seleção de grupos. Elas servem também para fazer seleções. A ferramenta de seleção direta serve para você editar nós de objetos. Aqui a gente tem uma varinha mágica de seleção também, tá? E aqui a gente tem a ferramenta laço. Ela serve para você fazer uma seleção também, à mão livre, tá? E aqui a gente tem a ferramenta caneta já, que é a Bezier. Ferramenta caneta, ferramenta para adicionar ponto âncora, para excluir o ponto âncora e ferramenta ponto de ancoragem. Então vou demonstrar aqui rapidamente a caneta. Então eu fiz um objeto aqui, Command barra eu aciono o zoom, barra de espaço eu seleciono a mãozinha, a Hand Tool, e aí se eu soltar eu volto para a ferramenta que eu estava. E aí eu criei um objeto com a Pen Tool, e aqui eu tenho a ferramenta de adicionar ponto âncora. Então eu posso vir aqui, ó, e adicionar um ponto, adicionar um outro ponto. Suponhamos que eu quero subir essa ponta aqui mais um pouco. Eu posso adicionar um ponto aqui e subir esse ponto. Como que eu pego só esse ponto para movimentá-lo? Com a ferramenta de seleção direta. Tecla A aciona ela. Você seleciona um ponto e move apenas ele. Ó, tá vendo? Se eu apertar Shift, eu seleciono mais de um ponto ao mesmo tempo. Vou adicionando pontos à seleção, tá? Então, ó, se eu quiser clicar com apenas... Se eu quiser editar apenas um ponto do objeto, ferramenta de seleção direta, tá? E aí eu clico no objeto, ó, e edito os controles dele, esses bracinhos aqui, ó. Ela serve para isso. E aí, lá também na ferramenta caneta, a gente tem a ferramenta excluir ponto âncora. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta e o que que ela faz? Ela exclui os pontos. Se eu clicar, ó, em um ponto, ela deleta esse ponto. E aí se eu quiser voltar a editar ou voltar a ter pontos, eu tenho que adicionar um novo ponto aqui novamente ou
desfazer a ação simplesmente, né? Tá? Command Z serve para desfazer as ações. Você vai voltando de um em um. E Command Shift Z ou Ctrl Shift Z no Windows, você anda para frente com as suas ações. Você vai adiante com as suas ações. As ações, se você desfizer a ação, você refaz a ação com Command Shift Z ou Ctrl Shift Z, tá? E aqui, uma vez que eu tenho esse objeto, eu posso preenchê-lo. Eu tenho aqui no menu lateral direito várias caixinhas que me oferecem opções para editar esse objeto. Então eu posso preencher ele com uma cor. Aqui, ó, são as cores do contorno que ele me oferece. Aqui são amostras. Aqui eu tenho cor. Se eu clicar aqui, ó, mostrar opções, ele me mostra também, ó, observe que ele está me dando os mesmos valores, porém na caixa de cor eu posso editar esse valor manualmente, enquanto aqui ele estava me dando amostras. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso retirar o contorno, deixar o objeto sem contorno, ou adicionar um contorno preto. Ó. E aí, uma vez que eu tenho esse contorno adicionado, eu tenho aqui controles que editam esse contorno, deixando ele diferente, ó, ele mais artístico. Ó. Vou mostrar aqui algumas opções. Veja que ele passa a ser irregular esse contorno. Então, para ilustrações é um pouco mais interessante. Aqui a gente tem a espessura desse contorno. E aqui outras opções de contorno artístico. E aí, se você deixar no uniforme, ele é igual em todos os lados, é a forma que ele vem por padrão. E aí eu posso, então, excluir pontos âncora, né? Ou posso também editar o ponto com essa ferramenta aqui, ó, ferramenta ponto de ancoragem. Aqui nós estamos no Illustrator em inglês, né? Se fosse no Illustrator... Aqui nós estamos no Illustrator em português, né? Se fosse no Illustrator em inglês, essa aqui seria a Pen Tool, a mesma ferramenta do Photoshop, a Bezier. Ela funciona como uma Bezier, ela está presente na maioria dos softwares gráficos, de edição de imagem, de edição de desenhos. E nos softwares 3D também, geralmente você tem ela, a Bezier. Então, essa ferramenta é a Pen Tool. Essa aqui é a Add Anchor Point Tool, ferramenta adicionar ponto âncora. Essa aqui é a Delete Anchor Point Tool, famosa Delete Anchor Point Tool. Ela é a ferramenta para excluir ponto âncora. E essa aqui, a ferramenta ponto de ancoragem, ou a Anchor Point Tool, ela serve para você editar o ponto. Ó. Se eu der um clique no ponto, ele perde esses controladores. Ó. Ela passa a ser um segmento de reta e não de curva. Ele serve para fazer isso, tanto quanto para adicionar um ponto. Se eu clicar aqui e arrastar, ó, observe que aí ele adiciona bracinhos, controladores. Vejam que eu estou adicionando novamente. Eu posso girar, ó. E aí, uma vez que eu criei esses controladores, se eu clicar com essa ferramenta que eu estou, ferramenta ponto de ancoragem, em cima dessa bolinha, ela deixa assimétrico os controladores, olha. E aí, se eu clicar aqui novamente, eu vou perder os controladores. Aí, se eu quiser ter controladores novamente, eu preciso criá-lo novamente. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar esse ponto e fazer isso com os objetos, fazer isso com os controladores desse ponto, é preciso que eu venha aqui, pegue a ferramenta de seleção direta, selecione o ponto. Aí ela me mostra
os controladores desse ponto. Aí eu volto na ferramenta ponto de ancoragem e aí sim eu posso vir aqui. Ó, se eu quiser ver o outro controlador que sumiu, eu tenho que fazer o procedimento novamente. Clico aqui, clico no ponto e aí agora, com essa ferramenta eu conseguiria também, ó, mover o controlador. O que ela não faz é quebrar o vínculo entre os dois, igual a Anchor Point Tool faz. Então se eu pegar essa, agora eu quero mover os controladores dessa. Observe aqui ó, que ele está me dando até um pontinho e eu estou na ferramenta de seleção direta. Se eu vier aqui na Anchor Point Tool, eu vou criar os controladores, fazer ali igual eu queria e vou virar. Ó. Suponhamos que eu estivesse fazendo um objeto ali, sei lá. Então, aqui você pode observar várias formas de trabalhar com essas ferramentas em conjunto para fazer um objeto, uma ilustração de um objeto, tá? E aí eu continuo podendo selecionar e movimentar cada um desses pontos para fazer essa composição aqui, por exemplo. Então, ó, ferramenta de seleção, eu clico no objeto, ó, movimento ele, tá? A primeira ferramenta ela serve para isso, para clicar em um objeto e para movimentá-lo. Eu posso também transformar esse objeto. Eu estou apertando a tecla Shift. Eu estou apertando a tecla Shift para poder fazer essa escala simétrica. Se eu não apertar a tecla Shift, eu consigo fazer uma escala assimétrica, em que eu estico e puxo para fazer a escala simétrica. Para fazer a escala simétrica do objeto, você precisa pressionar a tecla Shift. Tá? Eu posso rotacionar, ó, se eu vier aqui no canto, eu posso rotacionar esse objeto. Ó. Só eu chegar aqui no canto, ele me dá essa ferramenta diferente. Ó. Observe que o cursor da ferramenta se torna essa setinha de duas pontas. Essa setinha de duas pontas. E aí você pode girar, tá? Então, eu posso vir aqui novamente, posso usar essa ferramenta para selecionar, ó. Tá vendo? Ela também serve para selecionar, ela selecionaria os objetos que estivessem aqui. Onde eu clicar em cima, ela seleciona. E aqui seria para fazer uma ilustração, uma seleção, tá? Assim, ó. Você vem, ó, e aí você consegue selecionar apenas um ponto, ó, ou dois, ó, ou três, ó, perdi, ou todos. Com essa ferramenta você seleciona o objeto. Com ele não selecionado, se eu vier aqui, ó, observe que ele seleciona apenas um ponto. Então, se eu quiser selecionar todo o objeto, eu preciso envolvê-lo todo. E aqui nós temos a ferramenta caneta, que a gente usa para ilustração mesmo, tá? Suponhamos que eu estivesse editando ali novamente meu objeto, diminuir pontos, pega a ferramenta de ancoragem, vem aqui, ó, edito ele novamente, ó. Suponhamos que eu estivesse ilustrando aqui um escudo de um time, alguma coisa assim. Poderia fazer dessa forma, criando pontos dessa maneira. Ah, mas eu não quero a ponta do escudo redonda, eu quero ela pontuda. Eu posso vir aqui, só pegar a ferramenta ponto de ancoragem, eu clico aqui, ó. Ele perde os controladores e já se torna um ponto com quina, tá? E aqui, por exemplo, é a ferramenta que você usaria para fazer um logotipo que você estivesse desenvolvendo. Perfeito? Bom, aqui eu tenho a ferramenta de texto. Ela é bem simples, elementar. Se eu clicar, ele já abre ali um texto de demonstração. Aqui em cima ele está me mostrando a fonte que ele está utilizando. Se eu vier aqui e clicar, ele me dá várias opções de fonte
E assim que eu passar o mouse por cima, ele vai me mostrando amostras dessa fonte, tá? Ó, cada hora que eu coloco em cima de uma fonte diferente, ele me dá uma amostra dessa fonte. Ó. Posso passar em cima de todas as fontes que eu tiver e ele vai me mostrar essa amostra. Suponhamos que eu estivesse ali fazendo um escudo mesmo, tá? Vou colocar a inicial aqui, M. Escolhi uma fonte qualquer, vou pôr aqui em cima. Você pode movimentar essa fonte, diminuir, com o mesmo princípio, eu estou na ferramenta de seleção. Então, se eu não pressionar Shift, eu consigo achatar essa letra. Se eu pressionar o Shift, eu consigo escalonar o objeto de forma simétrica. Posso pegar esse escudo aqui, ó, posso inverter as cores, ó, vou passar o preto para o preenchimento e o verde para o contorno. Olha. Ah, mas a fonte sumiu porque ela estava preta. Então se eu selecionar aqui o objeto da fonte, ele está ali. Aqui é o contorno, então eu não vou adicionar no contorno, vou adicionar no preenchimento. Eu clico no quadradinho de cima. E aí se eu clicar aqui, eu posso escolher uma cor, ó. Posso escolher aqui na amostra também uma cor. Vou pegar um ocre ali, ó. Posso trocar a cor do contorno. Opa. Posso trocar a cor do contorno, é só vir aqui, inverter. Ó. E aí a gente passa a ter aí um objeto como um brasão, alguma coisa assim. Você pode continuar editando esse brasão até você chegar num resultado que você considera agradável, satisfatório. Tá? Você pode, vou pegar aqui, ó, ferramenta de seleção, você pode adicionar uma régua ao seu arquivo, Command R, ó, ele adiciona uma régua. Command 0 ou Ctrl 0, você vê todo o seu artboard, toda a sua prancheta, toda a área que você está trabalhando. Então, ó, vou selecionar aqui esse objeto, vou colocar ele no centro. Coloquei uma régua, com a régua eu posso criar linhas guia, olha, para poder verificar os objetos da minha ilustração, do logotipo que eu estou criando, por exemplo. Se eu selecionar essa linha, eu vou ter uma opção aqui de alinhamento. Ela não está aparecendo aqui por padrão, então eu posso vir em janela, alinhar. Ele abre uma janela, eu vou até colocar aqui, ó, que ela é bastante útil. Então, ó, eu vou alinhar essa linha, conteúdo horizontal e conteúdo vertical. Ela já meio que estava, eu acredito. Eu vou pôr ela fora para você ver. Ah, na verdade, eu tenho que selecionar em relação aqui. Ó, alinhar a qual seleção? A prancheta, ao artboard, a página. Então, ó, se eu selecionar aqui, vou centralizar. Se eu selecionar esse, ó, vou centralizar em relação à página, na horizontal ou na vertical. Ainda sobre o alinhamento, olha só, se eu selecionar essa linha e clicar aqui, alinhamento vertical superior, observe que a linha é alinhada ao topo da página. Vou alinhá-la à base agora. Ó. Agora vou alinhá-la ao centro. A mesma coisa com esses objetos. Ó. Vou alinhar à base. Vou alinhar ao topo. Vou alinhar ao centro. Vou alinhar à esquerda. Vou alinhar à direita. Vou alinhar ao centro. Essas opções aqui são para distribuir espaçamento entre vários objetos. Então, por exemplo, ó, se eu tiver M, se eu selecionar um objeto e movimentá-lo, pressionando a tecla Alt, quando eu soltar eu faço uma cópia. Tá? E com a tecla Shift, eu não consigo movimentar ele para cima ou para baixo com muita facilidade. Se eu não apertar Shift, observe que eu movimento para cima e para baixo com facilidade. Então aí eu alinho ele na base, por exemplo. Mas suponhamos que eu fiz assim, as cópias assim, e aí eu quero alinhá-las.
Essas linhas vão me atrapalhar, então eu vou apagá-las, tá? Selecionei as duas, deletei aqui por enquanto. Vou selecionar essa e essa letra e olha, vou distribuir espaçamento horizontal. Então ela distribui o espaçamento entre elas alinhada à página. Se eu desfizer a ação e alterar o ponto âncora, o ponto ao qual se refere o alinhamento, se eu trocar a referência da prancheta para alinhar a seleção e eu distribuir o espaçamento, vai distribuir apenas entre eles. E aí eu posso alinhar verticalmente. Se eu fizer assim, eu coloco todos um em cima do outro. Então não é o que eu queria, tá? E aqui eu demonstrei para vocês algumas funções ali do alinhamento. E aí o que eu fiz foi o que? Alinhar meus objetos. Ó. Eu vou alinhar ao centro da página. Alinhar a seleção, alinhar a prancheta. Alinhamento ao centro e ao centro. Centro vertical e centro horizontal. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se está simétrico o meu brasão. Então, observe que aqui eu tenho camadas, semelhante ao Photoshop. Então, aqui em camadas, eu tenho as duas guias. Se eu clicar na guia, toda vez que eu clicar, ela vai ser selecionada. Então, ela pode me atrapalhar. Mas eu quero utilizá-la para verificar se os meus pontos estão nos lugares iguais. Observe que aqui ele está mais para baixo, aqui ele está mais para cima, aqui ele está fora do centro, aqui também. Então, eu quero tentar melhorar esse escudo. Então, eu vou simplesmente trancar as guias. Se eu clicar aqui nessa área vazia e trancar o objeto, eu não consigo selecioná-lo, movê-lo. Se eu fizer a mesma coisa aqui com a letra M, por exemplo, se eu trancá-la em sua layer, eu não consigo movimentá-la, eu só consigo selecionar agora o escudo, tá? Então eu vou trancar as duas linhas guias e vou utilizar aqui apenas os objetos, não preciso da régua mais, eu coloquei apenas para mostrar para vocês e para poder puxar dela a linha guia, porque é da régua que a gente puxa a linha guia. E aí eu vou retirar a régua, Command R ou Ctrl R, e ela some. Daqui eu não puxo uma linha guia. Para puxar uma linha guia eu preciso mostrar a régua aqui, tá? Então Ctrl ou Command R mostra a régua e a mesma tecla de atalho oculta a régua novamente. Então vou clicar aqui em cima do meu objeto. Então eu vou clicar aqui em cima do meu objeto, vou pegar a ferramenta de seleção direta e vou colocar esse ponto aqui bem no centro. Eu posso inclusive selecionar o ponto e pedir para centralizar por aqui. Aí vai ficar perfeito ele. Vai ficar perfeito o posicionamento dele. E aqui eu posso, por exemplo, verificar se esses pontos estão alinhados, esses aqui. Então, por exemplo, eu posso inclusive mostrar a régua novamente, selecionar o objeto ali com a ferramenta de seleção direta para me mostrar os pontos e colocar uma linha guia bem aqui. Vou selecionar novamente, vou colocar outra linha guia bem aqui. Vou trancar as linhas guia. E agora eu vou ver se esse ponto aqui, esse aqui está mais para baixo. Então eu vou subir ele e deixar bem na linha guia. Esse aqui está mais para baixo do que esse, então eu vou descê-lo aqui. Pronto. Vamos ver o resultado. Vou ocultar as linhas guia. Se eu clicar no olhinho, idêntico ao Photoshop, ele oculta. E aqui eu tenho um brasão. Vou apertar Command R para tirar a régua. Um brasão interessante. Vou salvar na mesa com brasão M. Pronto. E aqui eu já fico tendo salvo meu arquivo para que eu possa continuar trabalhando nele e editando. É sempre bom você ir salvando os seus arquivos para você não perder por algum motivo, como queda de energia
ou o próprio software pode dar uma travada e aí você perder seu arquivo, tá bom? Então a gente fez aqui uma apresentação inicial do software, com as ferramentas iniciais. Eu acho que eu só não mostrei essa aqui, a ferramenta curvatura. Ela serve a ferramenta curvatura serve para você pegar uma linha, você clica nela e aí você pode fazer esse tipo de edição nela, ó. Não é o que a gente quer fazer aqui agora. Não é o que a gente quer fazer aqui agora, mas em alguns momentos isso pode ser útil, dependendo do que você estiver editando, para que você possa ter um resultado aí suavizado, que às vezes só ficar mexendo pelos controladores é difícil ficar suave. Então, essa ferramenta aqui ela serve para isso, tá? Ela é bem parecida com a Pentool, ó, mas ela é para esse tipo de edição livre, ok? Mostrei aqui para vocês a ferramenta tipo, como criar uma letra. Vou desfazer aqui. Vou mostrar mais algumas opções da letra. Uma delas é que eu estou com ela selecionada, então se eu clicar aqui, ó, eu vou criar uma nova camada de texto. Se eu quiser continuar escrevendo junto com essa fonte, eu tenho que clicar bem aqui, ó. Aí o cursor ele é adicionado dentro da mesma camada e aí eu consigo continuar escrevendo junto com a mesma fonte, tá? Ainda com a ferramenta, se eu clicar e criar uma caixa de texto, eu fico tendo esse texto dentro. Eu passo a ter o texto dentro de uma caixa, de um box, de uma caixa de texto, onde eu consigo editá-lo dessa maneira. Então, para textos corridos, é uma opção melhor. Quando você vai fazer só uma letra ou só uma palavra separado, eu prefiro não utilizar a caixa de texto, mas quando eu terei um texto corrido, um bloco de texto, um parágrafo, eu prefiro utilizar ele dentro da caixa de texto. E aí eu passo a ter algumas opções também. Por exemplo, eu vou aqui na janela tipo caractere. E aí ele me dá essas 3 janelas aqui. Vou colocá-las aqui no meu menu. Toda vez que eu clicar 2 vezes em cima, eu oculto o conteúdo de uma janela, tá? Eu posso fazer isso, se eu quiser deixar minha tela mais limpa. Então, com essas janelas aqui, na janela parágrafo, eu posso, ó, utilizar centralizado à direita, mas também posso justificar, posso retirar a hifenização, posso centralizar justificado, e aí, ou justificado com a última linha direita, ou totalmente justificado. Então, você tem essas opções de parágrafo que vão funcionar dentro de uma caixa de texto. A hifenização e essas 4 últimas opções justificadas só funcionam dentro de uma caixa de texto. Você pode colocar aqui um espaçamento na abertura de parágrafo, tá? Você tem aqui várias opções. Um recuo, aqui já seriam para edições mesmo, se você estiver editando uma página de uma revista, um bloco de texto grande, assim, e aí você vai utilizar esses tipos de justificação, tá? E aqui dentro da janela caractere, você tem as opções, basicamente as que você tem aqui, tá? Tamanho da fonte, certo? O espaçamento entre linha. O espaçamento entre linha, ele faz aquele efeito ali, ó.
ele aumenta o espaço entre as frases, entre as linhas, tá? Você pode deixar no automático, você pode utilizar ali manual. Geralmente o espaçamento ele tem que ser pelo menos o tamanho da fonte, senão ele fica muito apertado. E aí você não tem um resultado legal, tá? Isso que vai depender do objetivo que você tem com o seu trabalho no texto aqui, certo? Bom, vou apagar essa camada que eu criei apenas para demonstrar. Ó, ferramenta tipo de área. Ela serve, ó, eu cliquei numa área branca. Eu cliquei numa área branca. Ela abriu este aviso. Para criar texto dentro de um caminho, clique em um caminho sem máscara e não composto. Esse objeto vai servir. Eu vou clicar aqui, ó, e aí ele adiciona o texto dentro de uma área. Olha. Interessante, né? E aí eu posso vir aqui, ó, em parágrafo e utilizar outra justificação. E aí você passa a ter efeitos diferentes aí, dependendo do que você quer criar. É uma opção bem interessante, tá? A gente tem aqui ferramenta tipo no caminho. A ferramenta tipo no caminho, ela serve para você clicar em um caminho e aí ela segue esse caminho para a frase ser adicionada na linha. Então não é dentro da área, e sim em cima da linha. E aí você consegue esse tipo de efeito. Vamos ver aqui. Ferramenta tipo vertical. Se eu clicar, ela vai escrevendo assim. Ó. Então se eu for escrever o meu nome, Fabiano, tá vendo? Eu não precisei dar Enter para acontecer isso. É um caso de uso bastante específico, mas pode ser que você precise usar alguma hora. Ferramenta tipo de área vertical. Então ela já passa a ser uma variação daquela. Para criar texto dentro de um caminho, clique em um caminho sem máscara não composto. Mesmo aviso. Cliquei aqui, ó. Olha só. Então ele adiciona linhas verticais nessa área. Deixa eu apagar esse aqui. Ferramenta tipo no caminho vertical. Olha só. Se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele adiciona no caminho, na linha, mas de forma vertical. Uso bastante específico também, mas está aí demonstrado. E a ferramenta de datilografia. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma palavra, e eu vier aqui com a ferramenta de datilografia, selecionar essa letra, eu edito apenas ela. Eu edito apenas esta letra. Olha só. Interessante, né? Então, às vezes você quer fazer uma coisa divertidinha, você pode fazer com essa ferramenta. É mais fácil do que ficar separando todas as letras. Certo? E aí você pode criar aí uma palavra. Isso aqui funciona bem com coisas infantis. Opa. Com nomes infantis, nomes de jogos, nomes de produtos de lojas infantis. E aí você cria o seu efeito aí, utilizando esta ferramenta de datilografia. E aí nós demonstramos todas as funções aqui da ferramenta tipo, ok? Vou apagar aqui nosso exemplo, vou salvar. Então nesta aula nós apresentamos as ferramentas iniciais aqui do nosso menu, certo? E a gente fica por aqui. Na próxima aula eu continuo apresentando outras funções do nosso menu de ferramentas aqui do Illustrator, da toolbar, da barra de ferramentas do Illustrator. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Um abraço e até a próxima aula.